Forecast começando e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial e ela está aqui para contar um pouquinho do seu testemunho de vida. Fernanda Marçal, nós estamos muito felizes que você aceitou o convite. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho de você aqui para nós. Boa tarde, muito obrigada. Que alegria estar com vocês. Esse convite veio realmente de uma forma muito especial para mim. Muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Fernanda Marçal. Eu sou a mãe da Liz e da Bela. Sou casada com o Abner. Sou uma pessoa apaixonada pelas artes. Sou arte-terapeuta e sou bacharel em artes visuais. E agora também estou estudando, fazendo 2 graduações. Uma delas eu acho muito bacana, que é uma novidade aqui no Brasil, que é a Ciência da Felicidade. Nossa. E estou fazendo também serviço social. Que legal! Ciência da Felicidade? Ciência da Felicidade. Ai, tem tudo a ver com você. Total, né? Eu amei esse curso e é uma novidade. E é a primeira turma que vai se formar no Brasil e eu estou fazendo parte. Vou ser uma cientista da felicidade. Muito bom. Eu vi uma frase lá no teu Facebook dizendo assim que você está vivendo os milagres da vida, né? E eu creio assim que para a gente colocar uma frase tão forte, né, como essa, tão linda, tão inspiradora, tem que ter uma história muito linda, né, por detrás de tudo isso. Tem que ter algo forte vindo da parte de Deus para inspirar realmente as pessoas. E nós queremos assim conhecer um pouco da sua história, daquilo que você vivenciou. Sabemos, né, que não foi momentos fáceis, né, Fernanda? A gente que te conhece, que já esteve na tua casa, que já tomou um cafezinho com você, com aquelas xicrinhas bonitinhas, né? Então, é um momento muito especial de estar aqui para te ouvir, para que você fale para os nossos telespectadores tudo aquilo que você vivenciou. E essa mensagem aí, nada mais que essa felicidade toda aí que Deus, né, trouxe sobre a sua vida. Fala um pouquinho para nós. Então, eu passei alguns percalços, né, pelo caminho, e eu, falando de milagres, eu acreditava em milagres, mas eu sempre acreditava que podia acontecer na vida do outro. Eu nunca imaginei que minha vida. E hoje, contando o meu testemunho, eu ainda tenho a sensação, olhando para trás, que eu estou contando a história de uma outra pessoa, porque é quase que inacreditável olhar para a minha história e ver a mulher forte que eu me tornei, sabe? Graças a Deus, né? Sempre com o Espírito Santo ali junto, mas a gente humanamente viver algo tão sobrenatural é muito complexo. Aos 10 anos de idade, eu perdi a minha avó com câncer de mama. E eu vivenciei com ela, né? Eu era muito pequena, mas eu vi todo o sofrimento que ela passou e tudo mais. Então, aquilo ficou impregnado na minha alma. E aí, passou o tempo, né? Passaram anos que minha avó havia falecido. Um dia eu estava em casa, assistindo TV, e eu estava com a posição um pouquinho diferenciada, assim. Eu falei, opa, que ossinho é esse aqui na parte superior da minha mama? E aí eu me endireitei e senti realmente um nódulo. E passei a mão na outra mama, não tinha esse nódulo. E eu descobri, naquele momento, meu chão abriu, né, total, porque eu estava com a minha filhinha Liz com apenas 2 aninhos, era recém-mãe, uma mulher jovem, tinha acabado, né, de começar alguns projetos na minha vida. E naquele momento não cabia, né, eu estar doente. Ninguém quer passar por isso, né? Estar doente, estar com câncer. Então, assim, o desespero. Mas quando eu toquei aquilo, eu já tinha ideia que poderia, sim, ser um câncer de mama. Corri para hospitais, né, fui atrás da minha ginecologista e, de fato, fiz a biópsia, tudo. Eu retirei a peça do hospital porque eu não tive paciência de esperar, a ansiedade foi muito grande. Levei isso tudo escondido, eu e meu marido apenas sabendo. Levei para um laboratório de patologia. Em 3 dias eu tive aquele resultado, enquanto as pessoas acabam demorando 15, 30, 40 dias para ter. Em 3 dias eu tinha meu resultado. Nossa. Então, assim, aí o resultado chegou antes da médica, chegou nas minhas mãos, eu abri. E quando eu abri aquele resultado, foi, eu acho que o pior momento da vida. Eu acredito que, assim, receber um diagnóstico, estou com câncer,
estava lá em letras garrafais, né? Carcinoma infiltrante em grau 3. Naquele momento, a minha vida tomou um outro rumo, né? O que seria de mim? Simplesmente, naquele momento, eu imaginei, eu vou morrer. É a primeira coisa. Eu olhava para minha filha, vou deixar minha filha órfã e vou morrer. É uma situação que a gente acredita que nunca vai chegar até nós, né? Sempre é na casa dos outros, na família dos outros. No vizinho, com os parentes, mas nunca conosco. E aquele momento foi o momento mais desafiador e mais difícil da minha vida. E eu descobri, né, que estava com câncer. Simplesmente eu fiquei 2 dias chorando e vendo a morte na minha frente. Eu sou filha única. Meu pai tinha perdido a mãe e a irmã mais jovem. A irmã, com 40 anos, faleceu de câncer de mama. E, de repente, eu, a única filha, passando por isso. Então, eu escondi. O que eu fiz? Eu tomei uma decisão, a decisão errada, mais assertiva que eu tive na vida. Eu falo assim, gente, a palavra de Deus fala, né, que as coisas loucas vêm para confundir as coisas sábias, porque eu tive foi um devaneio mesmo. Eu tomei uma decisão naqueles 2 dias que eu descobri o câncer, que eu não iria me tratar. Então, assim, eu sou uma pessoa, né, que tem o conhecimento, não era uma pessoa leiga, mas o medo me paralisou naquele momento. E eu simplesmente decidi que não ia me tratar. E aí eu falei, eu vou ter fé. Deus vai... Aí começou a história do milagre realmente na minha vida. Eu falei, se Deus existe, toda a minha vida, né, evangélica, dentro de igreja, estava muito bem espiritualmente naquele momento com Deus. Eu estava aqui na 4ª igreja, né? Eu falo, eu me converti aqui na 4ª igreja, de verdade, porque vinha de outras igrejas, mas aqui houve a minha conversão real. Descobri realmente o reino de Deus, pude vivenciar o reino de Deus. Mas naquele momento eu falei, eu vou tomar uma decisão de não fazer o tratamento, porque se Deus existe, Ele vai me curar. Mas assim, Fernanda, a gente sempre acredita, claro, né, na fé, acredita no milagre, mas nós também, como cristãos, acreditamos que Deus usa os médicos, a medicina como instrumento. E nessa hora, assim, você compartilhou com pessoas, foi aconselhada, o que aconteceu? Eu fiquei com medo. Se eu visse um enfermeiro, um médico, eu atravessava a rua. Então, eu tive medo. Medo porque o estigma do câncer, né? Tudo que a gente se refere a uma coisa ruim, a gente já pensa câncer, morte. Primeira coisa que vem na nossa mente. E eu não queria, naquele momento, vivenciar aquilo. Então, eu decidi que eu ia crer em Deus. Porque se Deus existia, então ele estava acima da medicina. Olha os devaneios que veio até então. Eu estou falando de um momento da minha vida, né? De um momento que eu passei por aquele medo. Simplesmente, eu não quis fazer o tratamento e eu comecei a orar. E eu não queria contar para ninguém. Eu não queria contar para ninguém que eu estava com câncer, porque eu pensava, se é para eu morrer careca, vomitando, ninguém precisa saber. Eu não vou me tratar. Porque eu imaginava o quê? Durante a quimioterapia e radioterapia que as pessoas morrem. E daí eu vou entrar num tratamento e vou morrer durante o tratamento. Então eu não quero. Prefiro ficar dessa forma. Mas você acha que isso não foi uma autopiedade? Os sentimentos, eles ficam um turbilhão. Na verdade, a gente fica muito mexido com tudo. Mas eu comecei a exercitar uma fé que eu nunca tinha tido antes. E eu comecei a falar, meu Deus vai me curar, meu Deus vai me curar. Mas até então eu pensava, é do meu jeito, né? Eu imaginava como o nódulo ele era palpável. Eu imaginava que aquele nódulo ia sair. Um dia eu ia estar orando, o milagre ia acontecer e que meu testemunho seria esse. Gente, eu estava orando e meu nódulo foi embora. E, na verdade, não. Tinha todo um processo. Deus queria trabalhar comigo num processo, né? O que aconteceu? Naquele momento de negação, porque a negação ela existe quando se descobre algo grave. Então, eu tive um momento de negação, mas também eu desenvolvi uma fé. Eu corri estudar sobre cura na Bíblia. Porque, assim, eu pensava, como são as pessoas que foram curadas na Bíblia? Porque o mesmo Deus que fez lá, Ele vai fazer por mim. E aí eu chegava aqui na igreja, na 4ª igreja, falava para o pastor Jorge, olha, eu estou orando, eu estou com câncer.
mas eu não vou me tratar. Ele foi uma das únicas pessoas que sabia até então que eu estava com câncer. E sabiamente, né, sempre orando por nós, nunca interferiu diretamente de dizer, olha, toma essa decisão, faz isso. Sempre foi aconselhamentos assim que hoje eu sou muito grata, sabe? Porque a oração, né, a oração do meu pastor, tudo mais, fez uma grande diferença. E aí eu escondi. E foi passando 1 mês, 2, e aquele nódulo foi crescendo dentro do meu corpo. Ele começou mais ou menos com 3 centímetros, dali a pouco ele já fez uma protuberância, começou a crescer na mama direita e foi crescendo, e a pele já apresentando sinais, né, de modificação. E aí eu dizia, não, meu Deus vai me curar, meu Deus vai me curar, eu vou realmente sair dessa situação. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E eu descobri que na Bíblia, quando chegavam para Jesus e pediam, Jesus, me cura, ele nunca negou uma cura. Sim. Ele nunca negou. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? E aí eu tinha tanta fé que eu dizia assim como ele fez essas curas e levou sobre si toda a enfermidade, e por suas pisaduras eu fui curada, eu falei, eu vou ser curada, mas eu até então achando que era do meu jeito, eu querendo sempre dar a minha ajudinha para Deus. E aí, realmente passou 1 mês, passou 2, passou 3, quando passou 4, um dia eu comecei a me sentir muito mal. E eu liguei para o meu esposo, que estava trabalhando fora de Curitiba, e durante aquele processo de eu estar mal, eu liguei para ele e falei, olha, vem cuidar da nossa filha, porque eu acho que eu vou morrer. E ele falou assim, mas Fernanda, o que você tem? Eu falei, eu tô com enjoo, cansada, com sono, com vontade, né, de ficar só na cama, não aguento ficar de pé, não aguento cuidar da nossa filha, não aguento fazer nada. Ele falou, Fernanda, você tá grávida. E eu falei assim, você tá louco. Aonde já se viu? Porque na hora que eu associei câncer em uma gravidez seria algo... Sem possibilidade, né? Sem possibilidade alguma. Então, na minha cabeça, aquilo que ele falou foi uma coisa absurda. E a Lisa ainda era um bebê, Era um né? bebê. Você fala assim, eu tô com um bebê, vou ter outro bebê, né? Com 2 aninhos a Lisa estava. Sim. Então, assim, aquilo não passava pela minha cabeça. Eu simplesmente desliguei o telefone e fui refletir. Aí eu falei, gente, eu comecei a falar, Deus, eu estou pedindo um milagre. Eu venho orando para viver esse milagre. Será que é uma gravidez? Será? Que esse é o milagre? Será que esse é o milagre? E aí aquilo foi, né, ficando forte em meu coração. E realmente fui, né, fazer um exame e descobri que eu estava realmente grávida, que enquanto havia um câncer crescendo no meu corpo para me matar, para me levar embora, havia dentro do meu ventre uma vida, o milagre da vida crescendo, né, e querendo viver. E então, né, diante de tudo isso, eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu descobri que eu estava grávida, mas eu não estava só grávida, né? Porque eu estava grávida e com câncer, e naquele momento eu achei que eu estava assim com umas 3 semanas, no máximo, da gravidez. E o dia que eu fiz aquele exame de ecografia, eu descobri que eu estava já no meu quarto mês de gestação. Acho que você ficou tão aprisionada na enfermidade que você não percebeu os sintomas, né? Porque a mulher, quando ela está gerando ali, né? Que tem muita modificação no corpo, mas você nunca imaginou, né, Fer, que poderia estar ali grávida? Nunca, porque da Liz, a minha gestação da Liz, a partir do momento que eu concebi ela, eu sabia que eu estava grávida. Sim. Eu me sentia como mãe. Então, na minha cabeça, aquilo... sabe, era uma coisa... E aí eu comecei a ver Deus. E exatamente naquele dia que eu fiz o exame, eu estive aqui, vim conversar com a pastora Neuci, porque aí eu falei, eu estou vivendo um milagre, eu sei que é um milagre, e a partir de agora eu vou realmente entrar no tratamento. Mas que momento que Deus vai preparar? Eu queria que Deus ainda preparasse aquele momento, as coisas certas, e realmente a minha fé ela foi naquele momento tão grande que Deus preparou todas as coisas, sabe? Eu falo, gente, a fé é uma coisa assim invisível demais. Ela não é palpável, mas quando a gente exercita,
Hoje eu não sei se eu conseguiria talvez ter aquela fé que eu tive naquele momento, porque foi algo momentâneo. Mas ali, ela é né? aperfeiçoada nas circunstâncias, né, Exatamente. Fernanda? Eu acredito assim que cada ponto, né, cada passo difícil que a gente tem que tomar, cada situação que acontece, é ali que é o momento da gente exercitar realmente tudo aquilo que você já tinha desenvolvido dentro de você, né? Porque eu imagino a fé assim, eu vejo a fé assim, né? Que nós temos ela dentro de nós, mas nós precisamos deixar ela florar. E as dificuldades vêm para que elas se aflore e vire um testemunho, né? Exatamente. E aí, naquela circunstância toda que eu estava vivendo, eu descobri o que, quando acontece de ter um câncer e uma gravidez, os médicos autorizam o aborto, ele é legalizado, tá? É legalizado. Ele é legalizado. Para isso, né? É permitido pela medicina. Porque eles acham que não há possibilidade? Se for inicial, sim. Então, muitos médicos até propõem o aborto. Aí eu vi que Deus permitiu ficar escondidinho esse bebê na minha barriga. Eu tomei aquela decisão errada, mais assertiva possível, né? Que Deus cuidou de mim diante daquela decisão, porque eu creio que eu sirvo um Deus que abençoa as nossas decisões. E a partir daquela decisão que eu tomei, a minha bebê foi formada no meu ventre. Quando eu comecei a quimioterapia, já estava no 2º trimestre, ela estava formadinha, ela nasceu perfeita, mesmo eu fazendo quimioterapia. Aí eu entrei no tratamento, comecei a fazer quimioterapia, com ela na minha barriga, né? Fizemos, e é uma coisa assim absurdamente linda o que Deus fez. Aí aquele versículo que diz, né? Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás. Eu nunca tive, durante a quimioterapia, nenhum efeito colateral, exceto cabelo. A queda de cabelo. Mas a minha bebê, eu orava, eu dizia a Deus que essas gotinhas da quimioterapia sejam gotinhas de cura, que entrem na minha veia como cura, que seja cada etapa desse ciclo que me leve em cada dia mais perto da cura e que minha bebê fique protegida ali, que a placenta proteja, que nada disso passe para ela, porque é muito forte a medicação, né? E eu pedia isso e o Senhor atendeu a minha súplica. Eu nunca tive uma náusea, eu nunca tive nenhum efeito colateral, exceto queda de cabelo. Você acredita, assim, que de repente essa gravidez, né, essa nova vida que se formou ali, ela veio, né, da parte de Deus para te fazer seguir confiante e ir buscar um tratamento? Porque, assim, até então você estava achando que não ia fazer nenhum tratamento e a gente conhece muitos casos de pessoas que acabam indo para o tratamento alternativo e, infelizmente, não conseguem continuar a viver, né? E eu olhando, assim, o que você está falando, eu, de repente, assim, nossa, as estratégias de Deus é maravilhosa, né? Deus, ele tem as formas, multiformas, né, para nos abençoar. De repente, você agora, ou eu luto pela vida, ou é a minha e a dela que vai perecer. Você passou por isso na sua cabeça? Sim, exatamente. Eu tinha que lutar, não era mais só por mim. Eu tinha que lutar por mim e por ela. E para poder ainda viver e cuidar da minha outra filha. Sim. Então, eu vejo assim, a maternidade. Deus pega algo que nos toca muito, né? Deus, ele é perfeito em todos os detalhes. E eu sou o estilo de mãe leoa mesmo. Então, assim, o modo, né, que Deus trabalhou na minha vida foi através da maternidade. Então, para poder cuidar das minhas filhas, então eu não fui me tratar por mim. Eu fui me tratar pelo bebê que estava na minha barriga, né, para ela poder viver. Então, inclusive, teve um médico que olhou para mim e falou: Fernanda, você precisa fazer esse tratamento. Ele segurou na minha mão e falou assim: não é só. E eu ouvi isso do médico e eu ouvi Deus através da vida daquele médico. Não é só por você, é por ela. E realmente a minha filha, ela nasceu perfeita. Ela passou por 5 quimioterapias, 5 ciclos comigo durante a gestação. Ela nasceu perfeita, sem nenhuma sequela. Ela poderia ter, né, tido alguma sequela, ter talvez até não sobrevivido a isso. Mas, para honra e glória de Deus, ela veio saudável, perfeita. Com 10 dias após o parto, eu retomei o plano quimioterápico. E aí entra
mais um dos milagres, né, que eu vejo. O primeiro milagre que eu vivi foi esse da maternidade. E o segundo foi, eu estava em quimioterapia, já estava acostumada, né, a fazer a quimio de certa forma, eu já estava mais ou menos na minha... eu fiz 5 quimioterapia vermelha e era para fazer 12 brancas. E exatamente eu tinha planejado de fazer uma festa para comemorar a última quimioterapia no hospital para ir para a cirurgia. E no mês de agosto, estava previsto para fazer a minha cirurgia para o final de setembro. E no meio de agosto de 2019, que eu fiz o tratamento, uma amiga aqui da Quarta Igreja me ligou e falou assim: Fernanda, hoje vai ter o culto de cura. Vem para o culto de cura. E como aí tem uma parte, né, que a gente ainda não falou, eu sou uma mulher muito, né, que gosto muito de me cuidar. Sempre pratiquei muito o autocuidado. E o câncer, o tratamento oncológico, ele afeta muito a autoestima, né? Perda de cabelo, excesso de peso, né? Vem uma série de coisas com o nosso físico. Então, isso realmente... eu não conseguia parecer careca para ninguém, me mostrar careca, eu usei peruca o tempo todo. E aí, eu vim para o culto com uma peruca e estava frio. Então, eu vim com um casacão, uma peruca... uma boinazinha por cima, super disfarçando a questão que eu estava com câncer, porque eu não falava para ninguém sobre o câncer. Eu escondi de todo mundo, exceto, né, o meu pastor, o meu esposo, os mais íntimos que sabiam. E aí, nesse dia do culto de cura, a hora, né, do momento final da oração, era o pastor Agostinho. Uhum. O pastor Agostinho... durante a pregação, falou: vou fazer o apelo da oração final, né, para quem tem alguma enfermidade, vem até aqui à frente. E eu fui. Eu fui uma das primeiras a ir. E ele olhou para mim, foi um monte de gente, né, lá para frente, e ele olhou para mim e falou assim: qual é seu nome? Eu falei, ele falou: o que você quer de cura? Naquele momento, eu, com vergonha, porque eu não queria falar para a igreja que eu estava com câncer e o culto cheio de gente, simplesmente ele falou assim: você vai sair daqui curada hoje. Glória a Deus. E como o nódulo, eu ainda estava com o nódulo, né, mesmo fazendo quimioterapia, já havia reduzido bastante o tamanho do nódulo, eu conseguia sentir ele na minha mama. E o pastor falou assim: eu não vou orar por você, eu vou simplesmente profetizar. Sobe aqui, né, no púlpito. Eu subi. E eu, com aquela vergonha, né, de estar lá, de se expor, né? me expondo e tudo mais, mas eu sabia que Deus estava trabalhando. E aí, naquele momento, eu tive uma visão. Quando o pastor começou a profetizar sobre mim, eu caí no poder de Deus. Uhum. E eu fiquei um tempo, mas eu não fiquei desacordada. Eu tive uma visão. Deus me levou até uma sala do hospital que eu me tratava, numa sala grande, muito iluminada, e eu tive aquela visão de eu estar na sala de cirurgia. E quando o pastor voltou a conversar comigo, ele falou assim: Deus já fez a cirurgia em você. E eu falei assim: amém. Né? Então, eu saí dali com aquela expectativa de estar curada. Confiança. Né? Mas eu senti o nódulo ainda estava ali. E eu ainda querendo que fosse do meu jeito, né? Do sobrenatural, que era aquela... Não tem nada mais. Né? Sumiu. Mágica, a né? mágica. Sumiu. E aí, nós tivemos... né? Isso no domingo à noite. Na segunda, eu fui para fazer a minha penúltima quimioterapia. Quando eu chego lá, as notícias não foram boas. Eu tive uma progressão tumoral, porque eles fazem uma medição com uma régua e tal, e eu tive uma progressão tumoral de mais ou menos meio centímetro. E aquela hora veio tudo para minha cabeça. Poxa, mas ontem eu tinha certeza que eu estava sendo curada, e agora? Porque assim, a gente é colocado à prova. Com certeza. E a médica falou assim: a gente vai suspender teu tratamento. Você não... Aquela festa que eu estava planejando... Cancelou, porque aí veio essa frustração da festa, né? E simplesmente você vai entrar
para urgência de cirurgia. Então, em 5 dias, no máximo, você tem que fazer cirurgia. Não vai dar tempo mais de mais nada, porque foi muito grave essa progressão tumoral. Então, foi uma decisão muito difícil também que você teve que tomar. E aí entre a fé, né? E veio o meu desespero. Nesse momento veio o grande desespero. Eu estava com a minha bebê com apenas 3 meses. Ali estava com 3 aninhos, eram 2 bebês em casa. Eu entrar numa cirurgia de mastectomia total, né? Eu não sabia quais eram as consequências disso na minha vida. E o que aconteceu? Eu fiz assim, quando eu entrei, eu fui com medo, porque assim, a fé não nos isenta do medo, nós somos humanas. Com certeza. E eu cheguei realmente dentro do hospital. Quando eu olhei para a sala que eu estava, era aquela sala que eu tinha visto aqui, que Deus tinha me dado aquela visão, né? Através da oração, através da profecia do pastor Agostinho. Sim. Eu estava naquela sala, então eu fechei meus olhos durante a anestesia e eu confiei que o médico dos médicos já havia feito a minha cirurgia. E eu saí daquela mesa para a honra e glória de Deus. O resultado da biópsia, da cirurgia, saiu o nódulo, porque era um nódulo, nem as bordas, nem as margens. E eles fizeram esvaziamento axilar, retiraram 18 linfonodos, nenhum era comprometido. Eu saí daquela mesa de cirurgia curada. Glória a Deus. Sabe, naquele momento eu tinha certeza. A medicina não fala em cura para o câncer. Sim. Após 5 anos, eles usam a palavra remissão. Então, hoje eu estou em remissão. Mas para a medicina. Então, para a medicina, mas para a honra e glória de Jesus, eu estou curada. E eu falo, hoje eu sou uma mulher curada para curar. A minha vida, porque todo o processo que eu passei, todo esse processo difícil, porque muitas vezes não foi fácil, né? Mas dentro do hospital, naqueles momentos, eu já era usada para testificar do amor de Deus e a diferença de Deus. E ali Deus começou a usar a minha vida para impactar outras vidas, para poder realmente fazer um trabalho na vida daqueles outros pacientes oncológicos que estavam lá sem fé, sem acreditar, sem esperança. E foi aí, então, que você teve a inspiração, a brilhante ideia de fazer o Instituto Mulheres que Inspiram? Foi algo que nasceu primeiro no coração de Deus. Deus me deu esse sonho, porque primeiro ele sonhou, né? Ele tinha isso, eu acredito, a minha fé me leva a ver, né, que desde o princípio Deus sabia que eu ia passar por todo esse processo e que eu ia ser uma mulher inspiradora na vida de outras pessoas, na vida de outras mulheres. E até o nome, tudo, Deus deu essa concepção do nome, que era para inspirar outras vidas, gerar outras vidas, para ser cura para outras vidas. Então, hoje, a partir daquele momento, eu terminei o meu tratamento em novembro de 2019. Naquele momento, já comecei a fazer eventos para trabalhar com mulheres com câncer, de foto, de resgate de autoestima, maquiagem, cuidado. E tudo aquilo, assim, começou a impactar aquelas vidas. E isso surgiu, assim, praticamente, eu imagino, né? Sem recurso, sem ter, né? Porque quando a gente fala em montar algum projeto, a gente já tem uma sala, a gente já tem os meios, né? Todos. Eu creio que nesse momento você não tinha nada, Fer. Como é que foi? Aí, de novo, a gente vem para viver os milagres de Deus. Era a Fernanda que tinha, assim, eu pensava, eu vivi um câncer, grávida, Deus me deu vida, gerou vida dentro da minha vida. Então, eu sou instrumento. Eis-me aqui, Senhor, né? Estou aqui para o trabalho missionário. Eis-me aqui. E a coisa começou a acontecer. Mas aí, a idealização, né? Começou no final de 2019. Aí, o início de 2020, a gente projetando isso no papel. A ideia era ter uma casa linda, cor-de-rosa, para acolher as mulheres, né? Cuidar dessas mulheres que estavam vivendo por momentos tão difíceis. Bem no início, né? Que a gente estava elaborando o projeto, chega a pandemia. Aí,
começa de novo essa inovação, né? A gente se reinventar. Então, assim, eu falo a gente porque haviam pessoas ali abraçando esse sonho comigo. Eu não estava ali só sonhando sozinha. Então, ali eu já estava no movimento de vir outras voluntárias, né? Que também acreditavam nesse trabalho. E veio a pandemia e a gente teve que se reinventar, trabalhar de uma forma online, que tudo era novidade. Sim. Até então, né, esses atendimentos virtuais, trabalhar home office, com criança em casa, enfim. Né, teve toda uma estruturação, mas com isso, até nisso tem, né, a mão do Senhor. Deus. A mão de Deus, ela é incrível. Porque, ela move todas as coisas, né? Eu sempre tive o desejo missionário, mas eu até imaginava que a minha vontade, né, de ser missionária era ir a campo. Para a África. Exatamente. E Deus me levou para a África. Né? Hoje, conta para nós. Para honra e glória de Deus, a gente está em Moçambique, nós estamos em Angola. O projeto está em nosso projeto é parceiro da Casa Rosa de Moçambique, que é uma instituição super conceituada lá, que acolhe mulheres com câncer. E também a Liga Angolana, que é a maior instituição de Angola para trabalhar com câncer, hoje é a nossa parceira. Então, nós fizemos exposições fotográficas, temos um trabalho já desde 2020 em parceria com essas instituições, e a gente vem desenvolvendo um trabalho, né, de cuidado, de atendimento. A gente faz um chá de rosas, que é uma reunião virtual entre os nossos países. Que legal. A gente faz lives, a gente faz atendimento, a gente... né, a Fernanda em si nunca pisou na África, mas nós já tivemos fotos. A minha foto esteve assim em diversas cidades por lá, da Europa também. E Fer, você, né, em todo esse trabalho, você tem a oportunidade de estar colocando Deus na frente para as pessoas? Você tem a oportunidade, você está tendo essa oportunidade de ser realmente esse instrumento que Deus, né? Eu creio que por tudo que você passou, Deus olhou, né? Desde a parte, como você mesmo falou, né? Da parte estética, né? Porque você é linda. Então, assim, uma pessoa que se cuida, isso para as mulheres é muito importante. Eu vejo aqui no teu livro, né? No teu projeto de fotografia, que é brilhante, né? Tudo bem, a gente está buscando isso para trazer vida para as pessoas, mas a gente também tem que pensar na vida eterna, né? Você está tendo essa oportunidade de falar de Jesus, de falar do amor de Deus? Olha, todo o nosso trabalho, a nossa base, eu falo a nossa nesse sentido do Instituto Sim. Mulheres que Inspiram, é cristã. Ai, né? glória a Deus. Nós somos cristãs, somos uma instituição cristã, para a honra e glória de Deus. Então, as nossas terapias são terapias que envolvem a espiritualidade. A gente trabalha a mulher eu só atendo mulheres hoje, Sim. né? Pelo Brasil todo, algumas mulheres fora do Brasil. E nós trabalhamos a espiritualidade, é um dos eixos, porque a gente vê a mulher como um ser, a pessoa como um ser Sim. integral. Então, um dos eixos que a gente trabalha é a espiritualidade. Porque não tem como falar de cura, né? Somente a medicina. A Sim. gente coloca o nosso testemunho, a gente coloca essa inspiração, mas ela vem de Deus. E muitos lugares a gente chega, porque assim, às vezes eu chego em lugares que é leito de morte. E lá a gente começa a fazer um trabalho de falar, de conversar, de falar desse amor de Deus. E a gente tem visto muitos milagres. A gente vê pessoas que estavam ali no leito de morte se levantar. Sabe? A gente chega em lugares, assim, em hospitais. A gente tem um trabalho de capelania hoje muito bacana também. E a gente tem visto o mover de Deus. Então, eu falo, Deus me curou para curar. Hoje, eu sou uma agente de milagres. Sabe? Aquilo tudo que Deus fez na minha vida, ela foi totalmente ressignificada. E eu não consigo ver outra motivação maior para eu viver hoje do que essa, de poder dividir. Eu falo, a graça eu recebi e de graça eu preciso devolver. Amém. Então, quanto mais vidas, né, a gente está conseguindo alcançar, tocar, fazer essa diferença,
E as mulheres que vêm caminhando com a gente, às vezes elas chegam assim, acabei de descobrir um diagnóstico. E a gente sabe que elas receberam, aos olhos do mundo, aquela sentença de morte, a condenação. E quando a gente começa a fazer esse trabalho, eu não trabalho numa pedagogia opressora. A gente trabalha com uma pedagogia libertadora. E é para libertação, é para libertar essas mulheres e elas ressignificarem esse processo. Então, a gente trabalha a superação, ressignificação do processo, requalificação dessas mulheres para o mercado de trabalho. Então, a gente tira delas o que elas têm de melhor e a gente faz acreditar que é só um ciclo, que aquele ciclo vai embora, né? E que mesmo que seja uma paciente que às vezes vem até nós ou que se encontra numa paliatividade, a gente faz todo um trabalho de ressignificação para que acredite que existe muita vida durante e muita vida após. Então, a gente trabalha, é que nem uma borboleta, né? O processo da lagarta, essa metamorfose, aos poucos, o romper devagar. o casulo é difícil, não é fácil, mas é possível. E assim, é possível, existe muita vida, e a gente fala de vida, a gente não fala hoje de morte, né? A morte é um dia que vai chegar, que a gente vai passar por ela, mas a gente vai passar para a vida eterna, né? Então, a gente, assim, traz toda uma conscientização para essas mulheres hoje, e falamos muito sobre cura, sobre vida, sobre fé e assim a transformação. Então a gente vem assim com mulheres lindas, incríveis, corajosas, né? Que vêm enfrentando o tratamento, mas que para a honra e glória de Deus têm vivenciado esses milagres. Nossa, eu fiquei encantada agora com tudo isso, porque esse é o propósito, né, nosso aqui, né? Mostrar realmente para a igreja, mostrar realmente para as pessoas de fora, né? O poder realmente de Deus e que Ele está em todas as áreas, né? Que quantas mulheres aí, de repente, né, poderiam realmente aceitar essa condenação e chegar ao óbito, mas através da vida de vocês, de mulheres que inspiram, né, tem trazido esperança, alegria, a oportunidade de uma reconstrução, né, de vida. Isso é muito lindo. E eu queria, assim, Fer, pedir para você, primeiro você deixar, né, como que as pessoas entram em contato, né, às vezes não é comigo, mas eu tenho alguém, inclusive eu, hoje, essa semana depois que a gente se falou, eu passei todas aquelas informações, aquilo que você tinha me passado lá para a minha filha, para ela passar para uma outra pessoa que está passando por esse processo. Eu falei assim, olha, manda ela entrar em contato, manda ela ver isso, né? Que eu tenho certeza, se ela precisar de ajuda, de auxílio, essas mulheres vão estar lá para apoiar, né? Para ajudar. Então, assim, que você falasse um pouquinho assim, ó, vocês vão nos encontrar, como as pessoas te encontram, e também, né, que você deixasse uma mensagem realmente para aquela pessoa que recebeu um diagnóstico, né, para a gente encerrar nosso bloco aqui, né, que você desse uma mensagem, porque eu creio assim que, como você falou, você é uma missionária, uma evangelista, né, que fala do amor de Deus, que esse é o nosso chamado, o ID, para falar, para pregar, para transformar a vida. Então, deixe uma mensagem para essas pessoas que estão passando por essa situação, tá bom? Graças a Deus, né? Hoje tenho esse privilégio de estar aqui, né, podendo levar essa mensagem de amor que Jesus ainda faz muitos milagres, não foi só lá atrás, hoje, né, ele faz muitos milagres. E assim, eu quero falar que quem descobriu um diagnóstico, né, vamos parar um pouquinho, vamos quebrar também esse tabu em relação ao câncer. A mesma forma que uma pessoa recebe um diagnóstico, você está com uma diabetes e vai fazer um tratamento talvez para a vida toda, né? Enquanto ela precisar, que o cuidado paliativo é o cuidar, né? É realmente isso, para que ela imagine que não é o fim. A gente tem muito esse preconceito com o câncer ainda. A gente tem muito esse estigma e é o que a gente vem lutando. Hoje, eu não sou só uma missionária, né? Não é só um trabalho. Eu sou uma ativista cristã dentro dessa área social, que é quebrar, né? Ser uma voz para a gente quebrar esse tabu
em relação ao câncer. Então, a gente falar mais abertamente, não ter medo da palavra câncer, porque não é contagioso. A gente tem essa ideia, a gente né? tem essa ideia. Então, assim, a gente pensar que o tratamento hoje está muito moderno, que é um tratamento muito diferente das nossas avós lá atrás, de quem a gente conheceu. Hoje o tratamento ele tem recursos. Nem todo mundo, nem toda a quimioterapia derruba cabelo. Hoje também existe toucas que coloca ali, que protege para evitar a queda de cabelo. Então, assim, a gente tem muitos recursos. A gente tem hoje uma medicina que, graças a Deus, está bem avançada. Façam o autoexame, isso para a mulherada aí é imprescindível, né? Não espere os 40 anos, não espere os 50, façam, porque o câncer ele acomete qualquer pessoa, né? Em qualquer idade, em qualquer biotipo, ele não escolhe uma classe social, ele é muito democrático, né? Então, assim, e não é um castigo de Deus também, Deus não castiga os seus filhos. A gente se questiona muito sobre isso, então a minha mensagem é essa, para que as pessoas que estão descobrindo encarem e não façam como eu fiz, né? A minha história ela é muito peculiar, né? Me escondi. É muito peculiar a minha história. Eu falo isso, que as pessoas descobriram o quanto antes você descobre, antes você trata, né? A cura é muito mais possível quando diagnosticada precocemente. E a prevenção, a gente precisa falar também de prevenção ao câncer. A prevenção, ela é diferente, né, de nós podermos ir lá e fazer esse trabalho que, eu já descobri o câncer, estou lá fazendo precocemente o tratamento. A prevenção, ela vem justamente dos hábitos saudáveis de vida, prática esportiva, né? Tem muito recurso que a gente pode, né? Ter muito... Se cuidando, na verdade, né? Porque, assim, Deus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa. Nós somos o templo do Espírito Santo, exatamente. Né? Se cuidar. Isso é uma indicação que eu trago para todo mundo, sempre, em qualquer palestra, em qualquer momento, né? Fala que eu tenho, eu sempre conscientizo as pessoas sobre isso. E também falo, o nosso instituto está aqui para acolher, para atender, para amar, diferentemente de apenas dar um batom, ou dar um lenço, ou uma peruca. A gente faz esse trabalho social, mas a gente está aqui para algo além, que é poder realmente empoderar a mulher nesse sentido dela se olhar, né? E se amar, e se né? amar. É o amor, né? Tudo flui do amor, né? Deus é amor. Exatamente. Tudo flui do amor, né? E você me perguntou também, né, onde nos encontrar. Então, hoje, nós atendemos também virtualmente, pode ser de qualquer cidade, nós temos esse trabalho. E temos também, agora a gente está montando a nossa sede aqui em Curitiba, a gente está num processo de reforma, mas acredito que até outubro a gente já esteja com a nossa casa rosa. Outubro rosa. Nossa casa rosa tão sonhada, acolhendo e atendendo presencialmente com diversos tipos de terapia, né? E acolhimento, escuta, oração, visitação, visitação. Sim, fazemos. E a gente tem alguns trabalhos também dentro dos hospitais de oncologia. E aí nós temos o livro também, né, que é Um Laço Entre Nós. E agora, para honra e glória de Deus, em parceria com o Instituto Doses de Amor, que a Marta é pastora da Primeira Igreja Batista de Guarulhos. E esse trabalho é em parceria do livro Um Laço Entre Nós, e nós estamos lançando agora em outubro a segunda edição do livro. Que bênção. Dessa edição, a gente está trazendo um bônus, que é um planner de cura, de felicidade e de bem-estar, junto. Então, assim, a gente está aprimorando o nosso trabalho, nós somos bebezinhos ainda, não tem 3 aninhos, né, ainda o nosso trabalho, mas... estamos aqui de braços bem abertos para quem precisar. E no Instagram estamos lá como Instituto Mulheres que Inspiram. E temos também o nosso site, que é o imqi.com.br. Que bom, Fer. Olha, uma frase que eu deixo para você. Toda árvore frondosa começa na semente, né? E nós precisamos regá-las, podá-las, cuidar e ver crescer, né? Então, que esse seja, né, o projeto realmente do coração de Deus, só tende a crescer,
né, para trazer realmente vida para as mulheres. Nós somos muito felizes, né, principalmente de saber que você é uma irmã na fé, que é da Quarta Igreja, né? Puxar a sardinha para nós, né? Então, e agradecemos você por tudo. As portas da Quarta Igreja estão abertas para você, né, vir para falar, né, para palestrar, para a oportunidade, né, que Deus nos provê de ter você mais aqui, para nós vai ser um grande privilégio. Muito obrigado mesmo. Ó, um abraço e tchau para vocês, gente! Tchau, tchau. Obrigada. Que delícia estar com vocês.